Seguinte, esse vídeo é para você que quer entender e talvez ter um mind blowing agora, ter uma explosão na sua mente a respeito de temas que concernem a salvação ou a condenação. Eu vou ilustrar para você como que funciona com relação à igreja, ao que é crido na vasta maioria das igrejas, e você confirma aí nos comentários se é isso ou não. O que ficou muito apegado por conta da evolução do cristianismo aos crentes, aos fiéis, é que nós temos uma alma, nós temos um corpo, onde tem uma alminha dentro e o espírito ali. E a partir da morte, essa alminha sai do nosso corpo e aí ela vai ou para o céu ou para o inferno. Pois bem, isso se chama imortalismo, tá? E aqui a gente vai entrar no quesito específico quanto à condenação. O inferno ele é eterno ou não? Partindo desse pressuposto da nossa alma ser imortal, naturalmente se ela é encaminhada ao inferno, ela vai ficar para sempre sofrendo em um inferno. Mas com relação à salvação, ela será salva e ficará também em eternidade. A questão é que a Bíblia ampara muito bem essa questão da salvação. Todo momento é falado que os salvos viverão eternamente. Nós teremos proximidade com Deus, o pecado não habitará mais conosco, e aí sim a gente poderá ter livre acesso ao perfeito, ao nosso glorioso Deus. Porém, entra aí um segundo lado, o lado aniquilacionista, que eu fui me aproximando conforme eu ia estudando e ia percebendo que fazia mais sentido, tinha mais nexo com relação ao que está descrito no texto bíblico. O aniquilacionismo ele trata a gente com um corpo no qual, a partir do sopro do fôlego de vida, passou a ser alma vivente. Então nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma. A partir disso, a ideia é que essa alma, a partir do momento que o corpo morre, ela deixa de existir, porque sem o corpo, esse sopro de vida que tornou-nos seres viventes já não existe mais, logo o corpo fica morto. E a visão aniquilacionista crê que a partir da nossa morte a gente entra, entre aspas, em um sono, tá? Pensa quando você dorme. Você dormiu lá 8 horas, mas para ti o tempo passa voando, é claro, se você teve uma boa noite de sono. Do mesmo modo, o aniquilacionismo crê, bem como está descrito na Bíblia que a morte seria como um fechar e abrir de olhos e a partir dali viria o julgamento, a alma seria ressurreta, ou seja, o corpo, junto ao corpo, seria ressurreto apenas para o julgamento. Então, a partir do momento que você morreu, vamos supor que eu morri hoje, e Jesus Cristo voltou daqui a 100 anos, a Bíblia deixa claro que na volta de Cristo todos seriam ressurretos para o julgamento. Eu morri hoje, daqui a 100 anos eu vou ter acordado, abrido os olhos, percebi que fui ressurreto, mas não percebi a passagem do tempo. Eu creio que seja mais ou menos por aí. E aí eu quero entrar numa incongruência, porque a questão final aqui é que a partir do momento que nós somos um ser vivente, a gente pode, através da salvação, alcançar um estado de glória do nosso corpo, bem como Deus fez. Você crê que Adão e Eva tinham um corpo físico, correto? E quando foram concebidos, eles tinham a eternidade. A partir do momento que eles caíram em pecado, é que um mal começou a ocorrer, a oxidação, vamos dizer assim, começou a ocorrer também. Eles passavam a perder tempo de vida e começavam a degenerar até que chegou o ponto deles morrerem. Então, a partir da salvação, a gente voltaria para esse estado de glória. A partir da condenação ao inferno, esse período não seria eterno na questão do aniquilacionismo. A pessoa sofreria o proporcional ao mal que ela causou, então aquela pessoa que tinha um bigodinho e que fez muito mal a muita gente sofreria o proporcional. Aquela pessoa que, vamos supor que às vezes foi uma boa pessoa, tinha um código de moral muito bom e muito parecido com o cristianismo, mas negou o evangelho, acabou não crendo em Jesus Cristo, acabou não se arrependendo dos pecados, essa pessoa também vai ser condenada, mas proporcionalmente ao que ela pecou. Então, menos pecados, com magnitudes infinitamente menores, ela sofre essa quantidade e a partir dali é aniquilada. E aí então a gente tem essas duas visões. Eu quero trazer uma incongruência com relação ao que é crido, a questão da imortalidade da alma. Em Apocalipse está descrito que a partir da volta de Jesus haverá apenas um julgamento e aí sim será definido se vai ser salva a pessoa ou se vai ser condenada. E repara comigo que se ao morrer aqui como é crido, vamos supor que eu morri hoje, minha alminha sai do corpo, eu já vou ter um caminho ao qual eu vou me encaminhar, correto? Ou eu já vou lá para o céu, ou eu já vou para o inferno. Porém, Jesus voltando daqui a 100 anos,
a minha alminha em tese volta para o meu corpo, porque eu sou ressurreto, a Bíblia deixa claro que todos seremos ressuscitados, e aí haverá o grande julgamento que é falado. Reparou que tem 2 julgamentos, e Apocalipse deixa claro que haverá apenas um julgamento. Olha como há uma inconsistência nesse tipo de visão. Essa visão acaba vindo muito da influência grega, tá? Da influência helenística que teve o cristianismo a partir do período de Roma. Então, isso para mim dá um ponto a mais pro aniquilacionismo. E o aniquilacionismo também tem a vantagem dessa proporção quanto ao pecado. A pessoa não vai ficar ardendo eternamente no inferno. E aí o que as pessoas utilizam para embasar essa apologética com relação ao imortalismo da alma, ou seja, viver para sempre no céu ou no inferno, é principalmente a passagem entre rico e Lázaro. E é engraçado porque é uma parábola, e na parábola tem uma série de coisas que seriam absurdas a gente tratar como realidade. Para quem não conhece, eu vou fazer um resumão aqui. Havia um rico, ele tinha tudo do bom e do melhor na vida, mas não se apegou a Deus, ele começou a confiar em si mesmo e acabou morrendo. E nesse meio tempo também tinha um mendigo, uma pessoa paupérrima lá, que acabou sendo uma pessoa boa, acabou sofrendo muito em vida, mas apegou-se a Deus e foi salvo. Então um foi para o céu, outro foi para o inferno. E aí, chegando lá no inferno, o rico começa a sentir calor, ele está sofrendo lá, e ele pede a Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo para dar ele de beber, para que ele se refresque. Então aqui a gente tem alguns pontos a se considerar. Primeiro ponto, se a pessoa é salva e ela vai para o céu, e é dito na Bíblia que o céu será um lugar sem tristeza, não haverá mais choro, as lágrimas serão limpadas, será um lugar de alegria, de bonança eterna. Como pode essa pessoa, no caso Lázaro, do céu ver o rico e poder alcançar o dedo para molhar, para refrescá-lo? Como pode isso ocorrer? Você pensa, se você morre, você é salvo e de repente um ente querido teu morre e está no inferno. E você consegue ter essa visão a partir do céu. Como é estranho isso, você nota que não faz sentido, como você vai ser feliz vendo aquela pessoa sendo torturada eternamente. Então esse contato direto não faz sentido. E repara que esse sofrimento eterno não faz sentido. Então nota que é uma parábola para caracterizar o que Jesus queria. O ponto dessa parábola era provar que nem que milagres ocorressem com pessoas em vida, talvez nem desse modo elas seriam salvas. Nem que viesse um anjo do Senhor anunciando a elas a verdade, se elas tivessem uma incredulidade grande, elas seriam salvas. Esse era o ponto final, de que nós temos os escritos, nós temos a Bíblia, e a partir disso todos aqui temos a salvação disponível. Mas voltando para o tópico desse vídeo, eu vou entrar agora com os pontos, os versículos-chave que vão fazer você refletir um pouquinho mais. Então nós temos lá em Mateus 10, 28, aquela famosa passagem que Jesus fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então fala com relação à destruição. Não fala de sofrimento eterno, mas fala aquele que pode destruir a alma. O perecer ali traduzido do grego, ele tem por significado a destruição, a aniquilação. Aí nós temos em João 3,16, uma batalha ali entre o perecer e a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem não crê perecerá, mas quem crer terá a vida eterna. Então repara que ele fala de vida eterna para quem crê. E automaticamente as pessoas atribuem essa salvação ser eterna com o tormento ser eterno, sendo que em nenhum momento a Bíblia fala disso. Temos ali em Romanos 6,23, olha que passagem destruidora. O salário do pecado é a morte, Paulo fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o dom, a salvação é eterna, é a vida eterna, mas o salário do pecado é qual? A morte. As pessoas não estão entendendo. Aqui nesse mundo todo mundo morrerá. A morte falada aqui por Paulo não é a morte deste mundo, é a morte com consequência eterna, é a aniquilação após o pagamento das dívidas no inferno. E aqui eu já aproveito para tentar destruir alguns imaginários que ficam popular com relação às pessoas, que é sobre o diabo comandar o inferno. O Apocalipse deixa claro que o lago do fogo estará esperando pelo diabo. Então o inferno também vai ser um lugar de sofrimento de Satanás. Não é um lugar onde ele está lá com o tridente e é ele que está torturando as pessoas, tá? Tire isso da tua cabeça, que Hollywood ou desenhos moldaram muito isso no intelecto das pessoas. Aí nós temos
com uma analogia lá na 2 Pedro 2,6, que ele utiliza de Sodoma como exemplo. E, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-se a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele fala da destruição, parando com a destruição de Sodoma e Gomorra, para aqueles que viverem de modo ímpio. Malaquias 4,3 tem muitas passagens, gente. Vocês podem ir atrás e compilar, tem muitas passagens mesmo. Ali está lá em Malaquias então 4,3: pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, redução às cinzas não parece apenas uma tortura para mim, mas parece uma destruição completa. Então, eu já peço a inscrição nesse canal para você que curtiu esse vídeo, que gostou dessas informações. Eu peço o contraponto. Eu gosto de ouvir argumentações que façam sentido, que tenham um embasamento. Você pode colocar aí nos comentários. Quem sabe eu faço até mesmo um vídeo para comentar esse contraponto. Não esquece de divulgar esse canal, compartilhar, se inscrever nesse canal que está começando agora. Eu vou postar vídeos aí semanalmente sobre temas interessantes. Você vê que eu trago um ponto novo, pode ter iluminado a tua cabeça, seja para conversão, para você crer nesse aniquilacionismo, ou para você ter uma noção a respeito das argumentações, para, por exemplo, você contra-argumentar com relação a ele, tá? A ideia principal aqui é fornecer conhecimento teológico, uma vez que o povo brasileiro, na verdade o povo mundial, a população mundial, mas especialmente o povo brasileiro, ele tende a ser um cristão de IBGE, ele tende a não entender de Bíblia, e se eu fizer pelo menos uma pessoa aqui ter mais vontade, despertar essa vontade por conhecer mais de Bíblia, mais de teologia, a querer mais esse conhecimento, essa aproximação com Deus, eu vou ficar muito feliz e certamente será um objetivo realizado. Então fiquem com Deus, meus irmãos, até o próximo vídeo, graça e paz, eu fui!